Racismo estrutural. Basicamente, estamos falando aqui de uma ação de caráter preconceituosa que é vista como normal. Falar de racismo estrutural é literalmente falar de algo ligado à naturalização do preconceito, da discriminação contra pessoas pertencentes a uma etnia, por exemplo, ligado principalmente a grupos negros, que acabam sofrendo uma ação de discriminação muito intensa em decorrência da naturalização justamente do próprio racismo em si. Então, falar de racismo estrutural é basicamente naturalizar o grotesco, o absurdo. E esse naturalizar, ele pode estar ligado tanto à institucionalização, como aconteceu durante muito tempo no apartheid na África do Sul, como também nos Estados Unidos, na parte sul dos Estados Unidos, onde existia a ideia dos espaços de brancos e de negros, né? E de que esses espaços eles deveriam ser respeitados, né? Espaços de negros não poderiam ser ocupados por brancos e nem de brancos ser ocupados por negros. Era uma institucionalização porque era uma lei, digamos assim. Partia muito daquela ideia de uma regra que existia nos Estados Unidos na década de 60 que falava sobre os iguais mais diferentes, algo mais ou menos nisso, né? Ou os iguais mais separados. Aqui no Brasil, praticamente nós não tivemos essa institucionalização, a não ser, claro, no período da escravidão. Mas aqui no Brasil nós tivemos os costumes, quer dizer, não era uma lei as pessoas em espaços, em seus determinados espaços, deveriam ficar ali, mas existia o que a gente pode chamar dos costumes de grupos, de você pertencer a um grupo, ficar naquele evento, naquele espaço. Necessariamente não era uma lei, mas existia um costume. E esse costume, ele levava necessariamente à consolidação da que a gente pode chamar aqui do racismo estrutural. O racismo estrutural, ele se desenvolve na questão das pessoas entenderem, né, que todas as pessoas de cor, todas as pessoas que pertencem aos grupos negros possuem uma tendência a algumas práticas ligadas ao esporte, quer dizer, aquela visão, né, ou aquele estereótipo de que os negros eles têm mais aptidão para o esporte, para o futebol, né, e menos para outras profissões, como por exemplo medicina, a advocacia, alguma coisa dessa natureza. Quer dizer, as pessoas elas criam esses modelos que vão sendo vistos como naturais. Elas criam também esses modelos para dizer que naturalmente é comum você encontrar, por exemplo, negros, muito mais negros, por exemplo, nas cadeias, nas penitenciárias, porque seria uma tendência a uma criminalidade. Tá? Quer dizer, nós temos aí, mais uma vez, a questão da naturalização. Quer dizer, você entender aquela estrutura, aquele modelo estrutural, como algo que não se reflete porque é natural. Então eu vou entender que naturalmente os negros eles têm aptidões para ações ligadas ao esforço físico, ao esporte, certo? Os negros têm aptidões ligadas, por exemplo, à criminalidade. Daí você verifica, na verdade, uma visão de um preconceito nesse sentido. E esses processos eles vão se tornando cada vez mais naturais, ainda são muito praticados. As pessoas ainda têm essa visão, né? A ideia, por exemplo, da babá negra, a ideia, por exemplo, do jogador de futebol, quer dizer, você cria esses estereótipos. A ideia, na verdade, é que as pessoas, pelo menos a visão do racismo estrutural, é que as pessoas têm que estar dentro dos seus quadrados, seria mais ou menos essa a ideia, cada um nos seus quadrados. É por isso que as pessoas elas não ficariam, por exemplo, surpresas ao ver grandes esportistas negros. Como também, se a gente levar para outros grupos, né? Se você de repente entra num salão de beleza e encontra, por exemplo, um transexual como cabeleireiro. Muitos não encaram aquilo como um absurdo, porque se entende dentro de uma visão estereotipada, dentro de um racismo, de um preconceito estrutural, que é assim, que isso, na verdade, é natural, já que cada grupo tem que ficar no seu quadrado. Agora pense um processo diferente, a quebra desse paradigma ou a quebra dessa estrutura, quando muitas vezes pessoas ficam chocadas ao ver médicos negros, advogados negros,
muitos ficarem surpresos ao ver, quer dizer, um professor transexual. Quer dizer, a ideia é de que as pessoas precisam estar dentro dos seus quadrados, dentro dos seus nichos, dentro dos seus guetos, e que elas não podem ultrapassar esses guetos. Então, o caso lá daquele senhor daquele condomínio de luxo, Alphaville, se sentiu indignado ao ser, digamos assim, ao ser enfrentado por um grupo de policiais. O que você tem ali, na verdade, é muito esse modelo. Quer dizer, ele passa aquela ideia de que, olha, você pode fazer a coisa numa favela, numa área periférica, mas aqui é Alphaville, aqui é um pouco diferente. Quer dizer, a ideia de que eu sou diferente, eu sou melhor do que você. É uma expressão que se diz muito, parafraseando aqui o George Orwell, mas pegando uma nossa realidade, de que todos nós somos iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. Então tem muito isso. Então, os modelos estruturais, eles não são pensados, eles são simplesmente feitos. Quer dizer, a naturalização, quer dizer, o preconceito como algo natural, através dos estereótipos, através de modelos estabelecidos, prontos, acabados, de que a ideia de que um negro só pode casar com um negro, de que é um absurdo ver uma moça branca com um rapaz negro, ou de que o negro só gosta de mulheres brancas. Quer dizer, são todas visões estereotipadas, são todas visões distorcidas, aonde estabelece a ideia do que? Dessa estrutura, de uma estrutura que ela é vista como normal, ela é vista como natural, que é o racismo estrutural. É isso aí, gente. Um abraço. Até mais.